Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, todos encontraram? Amém. O texto diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Pode se assentar, por favor. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós fizemos menção nessa noite, no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um dos profetas contemporâneos do profeta Jeremias, Naum e tantos outros profetas que viveram no período pré-exílio babilônico. O profeta Abacuque, ele é alguém de uma inteligência muito grande e de um senso de justiça maior até do que a sua inteligência. Abacuque está vivendo em dias de uma corrupção moral no meio do povo muito grande. O povo de Judá, a tribo de Judá, aonde Abacuque está localizado, aonde Abacuque habita, sofre com grandes problemas na área espiritual. Ele está vivendo em um tempo onde a frieza espiritual tomou conta de toda a Judéia, território esse que depois veio a ser a Judéia. Ele está em um ambiente complexo, aonde o ambiente religioso é totalmente corrompido. Ali o povo já estava adorando a ídolos, o povo já estava vendido a falsos profetas que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Os profetas verdadeiros diziam para o povo que um cativeiro de 70 anos viria sobre eles, mas os profetas falsos desmentiam, falavam que os profetas estavam enganados e que a voz de Deus da boca deles era mentira. Eles estavam profanando a ideia espiritual das pessoas. As pessoas estavam vivendo um momento de apatia, um momento de tristeza. Então, o profeta Abacuque se levanta, mas se levanta não com um clamor, mas a Bíblia nos mostra que ele se levanta com uma lamentação. Abacuque, no capítulo de número 1 do seu livro, ele começa a indagar a Deus, a questionar a Deus. Poucos homens da Bíblia Sagrada foram capazes de questionar a Deus. Nós poderíamos citar alguns como Moisés. Quando Deus diz para Moisés para que ele parta com o povo, Moisés olha para Deus e fala: olha Deus, mas e o Senhor não vai conosco? Então Deus fala: eu vou mandar um anjo junto com vocês. Moisés então vira para Deus e diz: com um anjo eu não saio daqui. Se a sua presença não for conosco, eu não arredo o pé da onde eu estou. Logo depois nós vamos ver outros homens, como por exemplo Asaf. Nós vamos ver tantos outros homens, e nós vemos também Abacuque, que tem coragem de dobrar os seus joelhos, de clamar a Deus e pedir a Deus e lamentar para Deus, dizendo: Senhor, como é possível o Senhor sendo um Deus tão bom? Como é possível o Senhor sendo um Deus tão justo? Como é possível o Senhor sendo um Deus de justiça me fazer habitar e fazer com que os meus olhos contemplem tamanha iniquidade? E Deus então fica calado, não responde a Abacuque, e ele então continua questionando a Deus e perguntando: Senhor, por que o justo perece enquanto o ímpio prospera? Por que, Senhor, que a maldade cresce enquanto o bem diminui? Por que os meus olhos só contemplam a violência e eu não enxergo a sua justiça? Eu não vejo o Senhor fazendo nada. Abacuque está ali lamentando.
silêncio de Deus. Deus não responde. Deus está vendo tudo o que está acontecendo dentro da nação e Deus não faz nada. Abacuque está cobrando Deus da sua inanição. Abacuque está cobrando Deus de que Deus não tenha agido para fazer nada para resolver o problema daquela nação. Abacuque, ele está clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor para que o Senhor entre com a sua justiça e opere naqueles dias algo para corrigir, para fazer com que a nação volte para o caminho do Senhor. Ele está clamando. Então Deus diz para Abacuque que vai resolver o problema, mas ele diz: eu enviarei os caldeus, eu enviarei o império da Babilônia para fazer com que este povo volte para os meus caminhos. Aí Abacuque fica doido, porque ele fala: Senhor, nós somos pecadores, mas os caldeus são piores do que nós. Como é possível o Senhor ser um Deus justo, pedir e usar um povo que é pior do que nós em corrupção, que é pior do que nós na moralidade, que é pior do que nós na espiritualidade, para exercer juízo sobre nós? Como é possível, Senhor, o Senhor usar a iniquidade para justificar, para fazer com que o seu povo volte para o seu caminho? No capítulo 1, Abacuque apresenta esses questionamentos e Deus então fica calado, Deus então não responde. Mas quando chega no capítulo de 2, Deus fala para Abacuque: agora chegou a minha vez de falar. Agora é o momento de você ficar sentado e eu vou falar com você. E o texto então começa dizendo no capítulo de 2 que Deus chama Abacuque para um particular e diz para ele: Abacuque, você está preocupado com a injustiça, você está preocupado com tudo que você está vendo acontecendo nos seus dias, você está preocupado com a situação espiritual do povo e ainda mais preocupado que eu vou usar os iníquos, que eu vou usar os caldeus, que eu vou usar o império babilônico que é corrupto para tratar com a minha nação. Deixa eu te dizer uma coisa, Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A palavra de Deus para Abacuque foi tão poderosa que ela ecoou até os nossos dias. E no ano de 1500, quando Lutero estava lendo o livro do profeta Abacuque, que ele se deparou com esse texto, ele disse: não é possível, o justo viverá pela fé. Então, a partir de hoje, eu vou romper com tudo isso que eu estou lendo e não irei viver pela fé. É isso que Deus chama para Abacuque. Deus chama ele para um particular e disse para ele: eu vou tratar com você, Abacuque, fica tranquilo. A partir do capítulo 2 você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas quando chega no capítulo de 3, aquele profeta que dizia: Deus opera com justiça, Deus age com justiça sobre o seu povo, ele descobre que a justiça de Deus não era necessária para resolver a situação, não. O que o povo precisava, na verdade, era de avivamento. Quando eu leio o livro do profeta Abacuque, pastor Odair, parece que eu estou lendo o jornal de hoje cedo, parece que eu estou sujando as minhas mãos de tinta e lendo o jornal que foi publicado, que foi rodado hoje de manhã, porque os dias do profeta Abacuque de iniquidade, os dias do profeta Abacuque de corrupção, os dias do profeta Abacuque de esfriamento espiritual são justamente aquilo que está acontecendo nos nossos dias. E nós não precisamos simples e unicamente da justiça de Deus, não. O povo de Deus precisa, na verdade, é de um avivamento. O povo de Deus precisa, na verdade, é provar do poder de Deus nas suas vidas. O povo de Deus, na verdade, não precisa ser julgado por caldeus, por babilônicos, e nem mesmo a iniquidade prevalecer sobre a justiça, não. O que o povo de Deus precisa nesta geração, o que o povo de Deus precisa nos nossos dias, é fazer com que, é a oração de Abacuque: Deus, Senhor, aviva
coração: o meu povo carece de um avivamento, o meu povo precisa de um avivamento. E o que é avivamento, Lucas? Avivamento é dar vida novamente, avivamento é fazer com que tenha vida novamente. O primeiro motivo que Deus me disse que o povo precisa de um avivamento é porque nós precisamos de uma verdadeira conversão. Não existe, pastores, não existe, obreiros, avivamento sem uma profunda conversão. É impossível existir alguém que se diz avivada, existir alguém que se diz cheia do Espírito Santo, existir alguém que se diz portadora da presença de Deus e essa pessoa não ser profundamente convertida. O livro de Gênesis, no capítulo de número 32, nos diz que Jacó, que era um homem que naquele momento ainda carregava dentro de si o estereótipo de ser alguém suplantador, de ser um enganador. Se fosse nos nossos dias, nós poderíamos atualizar e dizer que Jacó, na verdade, era um usurpador, era um aplicador de golpe, era alguém que sempre estava querendo enganar as pessoas, era alguém que sempre queria estar na frente das pessoas. Quando Jacó nasceu, a Bíblia Sagrada nos diz que ele é gêmeo com Esaú. Esaú estava no mesmo ventre que ele, mas quando ele nasce, a Bíblia diz então que ele puxa Esaú com a mão, como querendo passar na frente. Então ele recebe esse nome, suplantador, aquele que quer sempre estar na frente, aquele que quer sempre passar na frente, custe aquilo que custar. Ele carregava esse paradigma na sua vida de ser alguém que estava sempre querendo passar os outros para trás, para ele estar na frente. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que lá em Gênesis capítulo de número 32, Deus lá na agenda do céu disse: hoje é dia de eu ter um encontro com Jacó, hoje é dia de eu ter um encontro com esse homem. Ele é suplantador, ele quer passar na frente de todo mundo, ele quer passar todo mundo para trás dele, ele quer estar na frente de todo mundo. Mas hoje eu vou mostrar para ele quem é poderoso de verdade. Hoje eu vou mostrar para ele quem que tem que estar na frente de verdade. A partir de hoje ele sempre vai andar para trás. Por quê? Porque eu vou andar na frente dele. E a Bíblia Sagrada nos diz então que Jacó, quando estava passando num val chamado Val do Jaboque, ele então encontra um homem. Alguns vão dizer que é um anjo, é mentira. Alguns vão dizer que é um anjo ali naquele momento. Não é verdade. O texto não diz que aquilo era um anjo, o texto diz que aquilo era Deus. Deus havia se manifestado em forma de homem perante Jacó. Quando Jacó olhou aquele homem, Jacó sabia que aquele homem não era da terra. Quando Jacó olhou aquele homem, Jacó sabia que aquele homem não era daqui. Quando Jacó botou o olho naquele homem, ele sabia que aquele homem era portador de algo diferente. Ele então agarra o homem e dentro do coração dele, ele está pedindo: Senhor, me cura por dentro, Senhor. Eu estou com esse estigma, eu estou com esse paradigma de ser suplantador, de passar todo mundo para trás. Eu roubei a primogenitura de Esaú, Esaú agora quer me matar. Eu enganei meu pai, eu enganei até meu sogro Labão, todo mundo eu passei para trás. Agora eu vou segurar esse homem. E o clamor dele para esse homem, como ele via que aquele homem era diferente, ele dizia: eu não te largo, eu não te deixo, enquanto não me abençoares, eu não te abandono, enquanto você não me abençoar. E então ele luta, e o texto diz que a luta dura até o alvorecer do dia. E quando aquele homem então percebe que ele não vai ser soltado por Jacó, que Jacó não vai soltar ele, a Bíblia Sagrada então nos diz que ele olha para Jacó e diz: a partir de hoje, teu nome não será mais Jacó, mas teu nome será Israel, que significa príncipe, porque você tem lutado com Deus e tem prevalecido. E ele então pega na coxa de Jacó, toca na coxa de Jacó e quebra a perna de Jacó. Jacó então agora volta para casa. Alguém olha para ele e diz:
para ele: Jacó, o que aconteceu que você está mancando? O que aconteceu que você está andando desse jeito? Jacó olhou para ele e disse assim: primeira coisa, meu nome a partir de hoje não é mais suplantador. Meu nome a partir de hoje não é mais ladrão. Meu nome a partir de hoje não é mais mentiroso. Meu nome a partir de hoje não é mais aquele que passa todo mundo para trás. Meu nome a partir de hoje é o que, Jacó? Meu nome é príncipe. Meu nome é príncipe. Eu me chamo Israel. Está andando torto por quê, Jacó? Porque ninguém encontra com Deus e continua andando da mesma maneira. Se mentia, não mente mais. Se bebia, não bebe mais. Se prostituía, não prostitui mais. Se traficava, não trafica mais. Se roubava, não rouba mais. Alaia, candereia. Deixa eu ver aqui nessa noite. Deixa eu ver aqui nessa noite. Quem teve o encontro? Quem teve? 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 Hoje é noite de Deus tocar na juntura da tua coxa. Hoje é noite de Jesus mudar a tua forma de andar. Hoje é noite de Jesus mudar a tua estrutura. Hoje é noite, é noite, é noite, é noite. É noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto uma unção tão grande aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está suando ao meu ouvido e dizendo: Lucas, a partir de hoje ele não anda mais do mesmo jeito. A partir de hoje ela não anda mais da mesma forma. A partir de hoje vai mudar a forma de andar. Mas Deus vai ter que quebrar a perna. Vai quebrar a perna, mas é para andar direitinho. Vai quebrar a perna, mas é para andar direitinho. Aleluia. Glória a Deus. Depois do avivamento, a conversão é profunda. As marcas são profundas. Eu vejo no rosto de pessoas aqui lembrando como eu andava antes, como era meu comportamento antes. Eu mentia, eu roubava, eu adulterava, eu prostituía. Hoje não. Hoje meu nome é Israel, 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 hoje seu nome é Israel. Chamava Jacó, não, a partir de hoje é Israel. Porque nós precisamos de um avivamento. Porque nós precisamos voltar a amar as almas. Esses dias eu estava na internet. Caiu uma matéria do psiquiatra. Ele dizendo que os índices de suicídio do ano de 2010 até o ano de 2019 aumentaram no Brasil 46%.
O repórter perguntou para o psiquiatra: e o que a gente pode fazer? E o psiquiatra respondeu: nós não temos solução. A cada dia que passa, nós da psiquiatria, da biomedicina, da medicina, estamos lançando cada vez mais medicamentos no mercado. Medicamentos cada vez mais poderosos. Mas nós não estamos conseguindo curar a alma das pessoas. Ele disse um número assustador. Do momento que eu comecei a pregar aqui até agora são 30 mil, pouco menos. Dentro desse intervalo, 10 pessoas tentaram suicídio. Em um dia, aproximadamente 500 pessoas tentam o suicídio no nosso país. Eu estava orando ao Senhor e perguntando a Deus: Senhor, o que está acontecendo nos nossos dias? A oração de Abacuque, a indignação de Abacuque habitava dentro do meu peito. E eu dizia para Deus: Senhor, a sua igreja está crescendo a cada dia no Brasil. Mais e mais igrejas estão abertas. Por quê? Que esses números não param de subir. E a resposta de Deus é igual uma faca dentro do nosso peito. Deus me disse: é porque a igreja não está fazendo o seu papel. Se a igreja do Senhor estivesse fazendo o seu papel, nós reduziríamos o tanto de medicamento que estão vendendo aí para depressão, para ansiedade, para distúrbios emocionais. Nós reduziríamos pelo menos na metade. É por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque a igreja precisa parar de crescer para fora. Templos e mais templos, igrejas e mais igrejas, púlpitos e mais púlpitos, altares e mais altares, pregador e mais pregador, pastor e mais pastor. E a igreja precisa começar a avançar em direção ao mundo. Nós precisamos ganhar o mundo. Mas nós estamos afastando cada dia mais e mais as pessoas. Se nós, quinta-feira foi falado isso daqui, eu adoro, eu acho maravilhoso. Estou falando isso daqui já faz tempo. Mas de vez em quando tem que vir um de fora para a gente ouvir. Se a igreja parasse e pregasse o mesmo tanto que nós pregamos políticos nos nossos altares, e pregássemos a cruz de Cristo, nós iríamos ganhar o mundo para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós corremos o mundo para fazer um voto ser convertido na urna. Teve pastor que depois que passou a eleição, não digo aqui, mas teve pastor que depois que passou a eleição descobriu: mas agora eu vou ter que voltar a pregar a Bíblia. Porque só falava de mim. Nós precisamos voltar a pregar a cruz. Nós precisamos voltar a pregar Jesus. Nós precisamos voltar a pregar Jesus cura, Jesus batiza, Jesus renova, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus purifica, Jesus muda a vida. Se nós fizermos isso, não tem depressão que suporte. Eu faço um desafio com você.
Se você está depressivo, Lucas, estou depressivo, então começa a vir aqui na igreja e começa a ouvir palavras de cruz, de salvação, de Jesus, de transformação, de mudança de vida. Não é chave de carro, não é chave de casa, não é emprego, não. Jesus, cruz, redenção, salvação. A depressão vai embora, o remédio vai parar de ser usado, porque Jesus vai curar a tua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lucas, você é doido? Meu Jesus não morreu na cruz do Calvário por 50% de doença. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Depressão, síndrome do pânico, doença mental, doença do corpo físico, doenças, tudo ele levou sobre si na cruz. Aleluia. Então na cruz tem cura para você. E o que precisa para nós vivermos tudo isso que você acabou de ter? No ano de 1905, tinha um rapaz no país de Gales, com 13 anos de idade. O nome dele era Ivan Roberts. Com 13 anos de idade, ele começou a dobrar o seu joelho, com 13 anos, e começou a orar a Deus e dizer: Deus, aviva o país de Gales. Esse moço, ele já é resultado da oração de um outro pastor, um pastor presbiteriano, um pastor chamado Josh. Um dia o filho do pastor Josh matou a aula da escola. E ele foi até o parque para brincar. Quando ele chegou no parque, ele encontrou o pai dele, o pastor, mas o pai dele não. E o filho dele escreveu dizendo que o pai dele estava dobrado com seus joelhos no parque. E a oração do pai dele era: Senhor, aviva o país de Gales. Levanta nesse país um jovem, um moço. Não levanta ele da universidade de Cambridge, de Oxford. Não tira ele da universidade, não. Tira ele lá das minas de carvão, sujo de carvão, preto de carvão, mas levanta ele com poder e autoridade para ele pregar a tua palavra. Aleluia. Alguns anos depois nasce esse rapaz, Ivan, desde pequeno, tinha dentro do seu coração um desejo de ver o seu país viver um avivamento, um desejo de ver o seu país de joelhos ao Senhor. Então Ivan começou a orar a Deus. Um dia ele estava orando numa montanha e ele estava fazendo a oração do Pai Nosso. E quando ele chegou na parte do texto do Pai Nosso que diz: e venha o teu reino, o Espírito Santo de Deus tomou ele. E ele não sabia fazer outra coisa, sua irmã, a não ser dizer: e venha o teu reino, e venha o teu reino, Aleluia. e venha o teu reino, e venha o teu reino. Ele ficou repetindo isso por horas e horas e horas, e o Espírito Santo batendo no peito dele, dizendo: chama pelo meu reino, chama pelo meu reino, chama pelo meu reino, chama pelo meu reino. Aleluia. Ele não entendia. Um
Isso ele já estava mais velho, mais aproximadamente uns 23 anos. Deus deu uma visão para ele e mostrava a ele, ganhando a partir da pregação dele 100 mil almas. E ele chegou em um amigo do seminário dele e disse: você acredita que é possível Deus usar um homem para ganhar 100 mil almas? Alunos, professores da teologia, do seminário, diziam para ele que ele estava doido, que ele tinha enlouquecido. Isso daí que você está falando, Ivans, nunca vai acontecer. Por quê? Porque Gales vive um esfriamento espiritual. Um dia ele, direcionado pelo Espírito Santo, disse: eu vou voltar para minha cidade, vou sair do seminário. E então ele começou um trabalho a pregar para jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. Com 26 anos de idade ele começou a pregar, e pregava daqui, e pregava de lá. E o mover de Deus começou a acontecer. No começo poucas pessoas, 20, 30 pessoas, mas foi aumentando, 40, 50, 60, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, 1500, 1300, 1400, 1800, 2000 pessoas. Aleluia. Um dia um reverendo falou: eu vou lá ver o que está acontecendo nesse negócio aí. Que negócio é esse que está acontecendo aqui em Gales? Aqui 2000 pessoas reunidas para ouvir um moleque pregando. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Esse reverendo escreveu dizendo que quando ele entrou, que o pastor Ivans subiu no púlpito para transmitir a palavra, ele dizia que a glória de Deus era tão grande dentro daquele lugar, que saía, brilhava uma luz sobrenatural do púlpito, e de forma que o pastor Ivans não conseguia pregar, porque tremia de tanto poder e de tanta glória que estava tomando ele, e a luz sobrenatural fazia com que as pessoas não conseguissem olhar para o púlpito, porque a glória de Deus havia descido dentro daquela casa. O pastor Ivans Roberts foi utilizado por Deus em um ano para ganhar 100 mil almas para Jesus. Livros são escritos até os dias de hoje. O mundo em chamas. Avivamento no país de Gales. Este avivamento Deus soprou sobre toda a Europa, soprou sobre os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos havia um pastor chamado Ismael, e ele orava dizendo: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fez lá em Gales, faz aqui também nos Estados Unidos, usa também aqui nos Estados Unidos, levanta também um homem, Senhor, analfabeto, lá das minas de carvão, sujo de terra, que não tem conhecimento, e usa para avivar os Estados Unidos. Deus ouviu a oração dele e levantou um pastor chamado Seymour. Seymour era um caolho, cego de olho, era analfabeto, negro. Naqueles dias o negro não tinha direito de nada. Naquele momento era momento de segregação. Acabaram de sair da escravidão. O Seymour era simplesmente o nada da sociedade. Negro, analfabeto e cego de olho. Observe, eu estou dizendo daqueles dias. Ele era visto dessa forma. Um dia o Seymour estava pregando numa casa onde tinha algumas irmãs reunidas, e ele começou a pregar, e ele não sabia pregar, ele era analfabeto. A única coisa que o Senhor sabia dizer é: Senhor, derrama do seu Santo Espírito sobre nós, arrepende, Senhor, faz com que o seu povo se arrependa dos seus pecados. Ele só sabia pregar isso, mas quando o Senhor começou a pregar, algo diferente começou a acontecer na casa. Algumas pessoas começaram a falar umas línguas embaralhadas, algo que não dava para distinguir. Uma moça que nunca tinha entrado num curso de piano pegou, sentou no piano e começou a tocar piano guiada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ela começou a tocar, e aquele som começou a invadir todo o ambiente, e eles começaram a ser batizados
batizados pelo Espírito Santo de Deus. O fogo de Gales estava novamente sobre eles. Agora nos Estados Unidos, o Senhor então decidiu: eu vou alugar um prédio, uma igreja, e nós vamos começar um trabalho. E ele alugou um prédio lá na Rua Azusa, número 342, lá em Los Angeles, na Califórnia. Quando ele alugou esse prédio, o prédio era velho, abandonado, caindo aos pedaços. A história diz que no prédio o banco era de pau e há tanta sujeira no chão por causa dos entulhos que caíam do teto, que o chão era cheio de ferragem, de madeira. Então o Senhor começou a pregar. O púlpito do Senhor que ele fez era um púlpito de caixa de leite. Ele fez um púlpito de caixa de leite. E ele então começou a pregar. A história nos diz que o Senhor ficava atrás do púlpito, segurando atrás do púlpito de caixa de leite, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, arrepende, Senhor, faz com que o seu povo se arrependa dos seus pecados. E ele gritava: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E na medida que ele dizia arrependei-vos, o Espírito Santo de Deus ia tomando as pessoas. O Espírito Santo de Deus começava a tomar a igreja. O Espírito Santo de Deus começava a fazer um mover na igreja. Línguas repartidas como de fogo eram ouvidas. Pessoas eram curadas. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas caíam no chão arrebatadas. E o Espírito de Deus então se movia. E aconteceu algo inédito na história dos Estados Unidos. Até aquele momento, onde o pastor Seymour estava pregando, era apenas para negros, era uma comunidade de negros. Mas o avivamento foi tão grande que logo, alguns cultos depois, já estavam vários brancos frequentando a mesma igreja. Os jornais escreviam dizendo: que coisa horrível, brancos misturados com negros, que coisa terrível. Mas aí outro jornal que era da fé escrevia dizendo: nós estamos vendo algo inédito na história. Deus não está olhando para a cor da pele, Deus não está olhando para a cor dos olhos, Deus está derramando do seu Espírito sobre brancos, sobre negros, e nós estamos vendo algo que nunca foi visto. O Espírito Santo de Deus está tomando os Estados Unidos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu sonho é um dia alguém olhar e falar: se lembrem daquilo que aconteceu na Rua Antônio Ferreira, lá na igreja do Altos de Sumaré. Assim, Senhor Deus, como foi lá em Gales, assim, Senhor Deus, como foi lá em Azusa, assim, Senhor Deus, como foi no dia de Pentecostes. Derrama da tua glória sobre a tua igreja. Derrama, 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 derrama. Aleluia. Pastor Aleluia. Todo avivamento. Se lembre sempre dessa frase, hein? Ninguém? Coloque a minha frase. Tá gravando, eu tô fazendo copyright, velho. Todo avivamento é como brasas acesas. E Deus sempre assopra nessas brasas e faz com que essas brasas cheguem em outros lugares. Aleluia. Lucas, você está falando de Gales, você está falando da Rua Azusa, você está falando do pastor Seymour, do pastor Ivan Roberts, você está falando aí do pastor Smile. O que você está falando, meu irmão? Se você está aqui nessa noite, é porque teve Ivan Roberts, é porque teve o pastor Smile, é porque teve o pastor Seymour, porque essa igreja que está aberta aqui hoje nasceu lá na Rua Azusa 342 em Los Angeles, Califórnia.
O pastor Ivan Roberts não ganhou só 100 mil almas, não. Ele morreu com 27, 28 anos de idade, mas ele continua ganhando almas até os dias de hoje. Quando eu ganho uma alma, quando você ganha uma alma, entra lá na continha do Ivan Roberts, mais uma. Lucas, por que isso? Porque quando um avivamento acontece, quando Deus decide avivar tua obra, nada é capaz de parar o avivamento. Eu estou profetizando aqui nesta noite. Essa igreja se colocou de pé. Essa igreja está clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, nós queremos ter esse avivamento. Se um dia se lembrarem de Sumaré, vão se lembrar do Alto de Sumaré. Por quê? Porque aqui vai nascer o avivamento que Deus vai espalhar sobre esse país, sobre essa nação, sobre essa igreja, sobre esse povo. Deixa eu ver quem está disponível. Deixa eu ver quem vai ser o próximo Ivan Roberts. Deixa eu ver quem vai ser o próximo Pastor Saber. Deixa eu ver quem vai ser o próximo Smile. Deixa eu ver. Enquanto eu escrevi essa mensagem, Elis, o Espírito Santo de Deus me fazia chorar. Como nós somos covardes. Nós precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, as mesmas coisas que tu fizeste no passado, eu quero viver elas no dia de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa: arminianismo, calvinismo não transforma ninguém, não muda a vida. Pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo não cura ninguém, não transforma a alma. Mas o poder de Deus, meu irmão, não tem teólogo, não tem acadêmico, não tem literário, não tem escritor, não tem ninguém que possa conseguir traduzir o que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher. Nós só podemos lembrar daquilo que aconteceu, mas viver completamente diferente. Eu, movido pelo Espírito Santo nessa noite, estou convocando você agora a dizer: Senhor, eu quero ser parte do avivamento. Eu quero ser o próximo Ivan Roberts. Eu quero ser o próximo Senhor. Eu não sei pregar, eu não sei falar, mas não precisa nada disso. O que eu preciso mesmo é do teu poder, do teu Espírito, da tua presença. Enche.
coração, ó Deus, cheio do teu poder. E nós vamos, ó Pai, ganhar não só o Alto de Sumaré, mas nós vamos fazer Sumaré tremer pelo poder que há no teu santo nome. Seu nome será lembrado nessa casa. Seu nome será lembrado na história dessa cidade. Porque uma igreja se levantou e o avivamento do Senhor Aleluia.